Bem-vindo ao Mães do Reddit, o canal onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal, meu nome é Cecília, tenho 35 anos e moro em São Paulo, capital. Há 2 anos minha vida desmoronou de forma tão surreal que ainda parece pesadelo quando penso sobre tudo o que aconteceu. Meu marido morreu em acidente de carro quando eu estava grávida de 8 meses da nossa primeira filha. O luto já seria devastador sozinho, mas no velório apareceu outra mulher também grávida, dizendo que era esposa dele há 6 anos e que esperava terceiro filho dele. Descobri naquele momento mais doloroso da minha vida que tudo era mentira, que meu casamento de 4 anos era farsa, que o homem que achei que conhecia não existia, que ele mantinha 2 famílias completas em estados diferentes sem nenhuma de nós saber da outra, que eu estava esperando o filho de mentiroso que viveu dupla vida perfeita durante anos, sem levantar suspeita nenhuma de ninguém. Essa história é sobre traição em nível incompreensível, sobre luto complicado quando a pessoa que morreu não era quem você pensava, sobre descobrir verdade devastadora no pior momento possível, sobre ter bebê sozinha enquanto processa perda e mentira simultaneamente, sobre conhecer outra família do marido e descobrir detalhes de vida paralela dele que existia completamente separada da sua, sobre dividir herança e memórias com mulher que sofreu tanto quanto você, mas que também é lembrança, constante da mentira. Preciso começar explicando como tudo era antes da verdade explodir. Conheci o Ricardo em 2018, eu tinha 31 anos e trabalhava como gerente de marketing em empresa grande, ele tinha 33, e era engenheiro que prestava consultoria para várias empresas. Então viajava muito, nos conhecemos em evento corporativo, conversamos sobre trabalho inicialmente, mas conexão foi além do profissional. Ele era charmoso, inteligente, bem-sucedido. Começamos a nos encontrar para jantares. Ele me cortejou de forma tradicional e romântica que me conquistou completamente. Os primeiros meses foram intensos, mas sempre havia muito tempo sozinha porque ele viajava constantemente. Dizia que trabalho exigia presença em diferentes estados, que consultoria era assim, que precisava estar onde clientes estavam, fazia sentido completo. Então nunca questionei. Ele ficava 1 semana em São Paulo e depois viajava por 2 semanas, voltava por alguns dias e viajava de novo. Era padrão consistente que se repetia sempre. Quando estava comigo, era presente e atencioso. Então as ausências pareciam apenas parte necessária do trabalho dele. Casamos em 2020, depois de 2 anos de namoro. Cerimônia bonita, mas pequena, porque pandemia limitava reuniões. Apenas família próxima e amigos íntimos. Festa na casa de eventos com 50 pessoas. Lua de mel foi apenas fim de semana em resort perto porque ele tinha viagem de trabalho agendada que não podia cancelar. Entendi e aceitei, porque sempre aceitei que trabalho dele era prioridade. Compramos apartamento juntos em São Paulo, 2 quartos em bairro bom, começamos vida de casados que parecia perfeita apesar das ausências constantes dele. Durante casamento, o padrão de viagens continuou igual. 1 semana em casa e 2 semanas fora. Ele sempre ligava todo dia quando estava viajando. Mandava fotos de hotéis e cidades onde estava. Parecia a vida normal de consultor que trabalhava nacionalmente. Eu continuava meu trabalho que também era demandante. Tinha minha rotina, minhas amigas, meus hobbies para quando ele não estava. Quando estava juntos, aproveitávamos intensamente. Jantares, filmes, conversas, sexo. Tudo parecia genuíno e real. Nunca passou pela minha cabeça que podia ser mentira porque não havia sinais óbvios. Em 2022 decidimos ter filho. Eu estava com 33 anos, ele com 35, ambos estabelecidos em carreiras. Momento parecia certo. Tentamos durante 6 meses até engravidar em agosto daquele ano. Felicidade foi imensa quando o teste deu positivo. Ricardo ficou emocionado, de forma que parecia completamente genuína. Chorou quando contei. Abraçou minha barriga ainda inexistente. Disse que ia ser pai melhor do mundo, comprou livros sobre paternidade, começou a planejar quarto do bebê, parecia marido e futuro pai perfeito. A gravidez foi tranquila fisicamente, mas emocionalmente tinha solidão, porque Ricardo continuou viajando na mesma frequência. Tentei pedir para ele reduzir viagens durante gravidez, mas ele dizia que não podia, porque tinha contratos assinados, compromissos que não podia quebrar, que assim que bebê nascesse ia diminuir ritmo, promessas que acreditei porque queria acreditar,
Ele ia em algumas consultas de pré-natal quando estava em São Paulo, mas perdia a maioria porque estava viajando. Não foi no ultrassom morfológico onde descobrimos que era menina. Ligou depois e fingiu estar chateado por ter perdido, mas trabalho era trabalho. Escolhemos nome juntos por videochamada enquanto ele estava em viagem. Laura seria nome dela. Compramos enxoval aos poucos. Eu montei maior parte do quarto sozinha porque ele estava sempre viajando, mas dizia que ia compensar quando ela nascesse, que ia tirar mês inteiro de licença paternidade, que ia ser pai presente mesmo que trabalho fosse distante. Eu acreditava porque não tinha razão para não acreditar. Casamento tinha problemas normais de qualquer casal onde um viaja muito, mas nada que indicasse traição. Muito menos traição dessa magnitude. 8º mês de gravidez chegou, barriga enorme, Laura mexendo muito, parto estava próximo. Ricardo estava em Curitiba naquela semana para reunião com um cliente grande. Ia voltar no fim de semana. Conversamos por telefone na quinta-feira à noite. Ele parecia normal. Disse que estava tudo bem com reuniões, que estava ansioso para voltar e ver como eu e Laura estávamos. Disse: "Eu te amo" antes de desligar. Foram últimas palavras que ouvi dele vivo. Na sexta-feira de manhã recebi ligação que mudou tudo. Para sempre. Era a Polícia Rodoviária Federal, dizendo que Ricardo tinha sofrido acidente grave na rodovia entre Curitiba e São Paulo durante madrugada. Carro bateu em caminhão, motorista do caminhão sobreviveu, mas Ricardo morreu na hora. Corpo estava sendo encaminhado para a IML. Precisavam que familiar identificasse e providenciasse documentação. Entrei em choque tão profundo que não conseguia processar informação. Grávida de 8 meses, sozinha, recebendo notícia que marido morreu. Parecia impossível. Parecia erro, mas era real. Liguei para meus pais chorando. Eles vieram imediatamente, cuidaram de toda a burocracia inicial, identificação do corpo, liberação, contato com funerária, organização de velório e enterro. Eu mal conseguia funcionar. Estava em negação completa, achava que ia acordar, e tudo seria pesadelo. Velório foi marcado para domingo, 2 dias depois do acidente. Tempo mínimo necessário para preparar tudo. Família dele veio de Minas Gerais, onde moravam. Amigos de São Paulo foram avisados. Eu estava... automática, corpo presente, mas mente desconectada. No domingo, cheguei cedo na funerária com meus pais. Corpo de Ricardo estava no caixão aberto. Primeira vez que vi ele morto. Realidade bateu forte. Chorei até não ter mais lágrimas. Sentei ao lado do caixão grávida e destruída. Pessoas começaram a chegar. Amigos, colegas de trabalho dele e meus. Família. Todos oferecendo condolências que não registravam na minha mente. Estava em bolha de dor. Então, por volta das 11 da manhã, a mulher que nunca tinha visto entrou na funerária. Ela estava grávida também. Barriga menor que a minha, mas visivelmente grávida. Talvez 5 ou 6 meses. Tinha 2 crianças pequenas com ela. Menino de uns 4 anos e menina de uns 2. Ela olhou para o caixão, olhou para mim e começou a chorar desesperadamente. Se aproximou do caixão. As crianças choravam também, chamando papai. Papai. Meu cérebro não processava o que estava vendo. Ela se virou para mim e disse que precisávamos conversar, que era esposa do Ricardo, que estava casada com ele há 6 anos, que aquelas crianças eram filhas dele, que estava grávida do 3º filho dele. Mundo parou completamente. Pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava muito errado. Minha mãe se aproximou. A mulher mostrou certidão de casamento dela com o Ricardo, data de 2016, 2 anos antes de eu conhecer ele. Mostrou certidões de nascimento das crianças, ambas com Ricardo como pai. Mostrou fotos dela com Ricardo ao longo de anos. Casamento deles, nascimento dos filhos, vida inteira documentada. Não era mentira, não era golpe. Era verdade e impossível. Ricardo. Tinha outra família. Eu não era esposa. Era a amante que achava que era esposa. Ou talvez ambas éramos esposas legais e ele era bigamo. Confusão era total. Velório virou caos, pessoas chocadas, família dele dizendo que não sabia de nada, meus pais incrédulos, eu e a outra mulher, que se chamava Marina, sentadas em cantos opostos da funerária tentando processar. Ela também estava em choque porque aparentemente não sabia de mim, assim como não sabia dela. Ricardo construiu 2 vidas completamente separadas. Marina morava em Curitiba, ele dizia para ela que trabalhava em São Paulo e passava a maior parte do tempo lá. Voltava para Curitiba quando podia. Para mim dizia que viajava para vários estados para trabalho. Na verdade, alternava entre 2 casas, 2 esposas, 2 famílias, mantendo mentira perfeita por anos. Enterro aconteceu naquela tarde. Foi tenso e surreal. 2 esposas grávidas, 2 crianças pequenas chorando pelo pai, famílias em choque, amigos confusos, todos tentando entender como Ricardo conseguiu fazer isso. Depois do enterro,
Marina se aproximou de mim de novo, pediu para conversarmos em particular. Fomos para café próximo do cemitério. Sentamos com nossas barrigas de grávidas e comparamos vidas. Ela contou versão dela. Eu contei minha versão. Montamos quebra-cabeça da vida dupla dele, juntas. Ricardo conheceu Marina em 2015, um ano antes de me conhecer. Casaram em 2016. Primeiro filho nasceu em 2017. Segundo em 2019. Ela acreditava que ele trabalhava em São Paulo durante a semana e voltava para casa em Curitiba nos fins de semana e algumas semanas inteiras por mês. Explicação que ele dava para ausências. Era trabalho. Mesma explicação que dava para mim. Marina não desconfiava porque ele era presente quando estava lá. Pai, dedicado, marido atencioso, provedor financeiro. Ela era professora e cuidava mais das crianças. Ele bancava a maioria das despesas. Vida deles em Curitiba era classe média confortável. Enquanto isso, em São Paulo, ele tinha construído vida idêntica comigo. Apartamento, casamento, gravidez. Usava trabalho como desculpa para ausências. Nenhuma de nós desconfiou porque viagens de trabalho são comuns. Ele era engenheiro consultor realmente. Trabalho existia, mas usava trabalho como cobertura para a vida dupla. Quando dizia que estava em São Paulo, estava comigo. Quando dizia que estava em Curitiba ou outras cidades, estava com Marina. Organizou vida de forma que nunca precisava estar. Nos dois lugares ao mesmo tempo, que nenhuma de nós ligasse para o escritório dele ou checasse detalhes porque confiávamos. Marina e eu choramos juntas naquele café. Duas mulheres traídas de forma mais elaborada possível. Ambas grávidas de homem que mentiu para ambas. Ambas com vidas destruídas. Mas também tínhamos raiva. Raiva de Ricardo, raiva da situação, raiva de sermos vítimas. Decidimos naquele dia que não íamos ser inimigas, que nenhuma de nós sabia da outra, então nenhuma era culpada, que íamos apoiar uma a outra porque éramos únicas que entendiam completamente dor e traição que estávamos sentindo. Fizemos. Acordo de manter contato, de dividir informações sobre Ricardo que fôssemos descobrindo, de resolver questões práticas de herança e documentação juntas ao invés de brigar. Semanas seguintes foram investigação completa da vida de Ricardo. Contratamos advogados. Descobrimos que ele tinha realmente 2 casamentos legais. Tinha casado com Marina em cartório em Curitiba em 2016. Tinha casado comigo em cartório em São Paulo em 2020. Bigamia é crime no Brasil, mas ele estava morto. Então não podia responder criminalmente. Descobrimos que ele mantinha contas bancárias separadas. Uma para a vida de Curitiba e uma para a vida de São Paulo, que declarava imposto de renda de forma que escondia uma família da outra, que tinha construído o sistema elaborado de mentiras que funcionava perfeitamente. Descobrimos também que nenhuma família conhecia a outra. Pais dele conheciam Marina e os netos de Curitiba. Não sabiam de mim ou de Laura que estava para nascer. Amigos dele em São Paulo conheciam eu. Não sabiam de Marina e das outras crianças. Ele compartimentalizou vida completamente. Pessoas de um lado não tinham contato com pessoas do outro lado. Festas de aniversário das crianças de Marina eram quando ele estava em Curitiba. Eventos da minha família eram quando estava em São Paulo. Gerenciou o calendário de forma que nunca havia conflito. Era logística impressionante de tão elaborada. Laura nasceu 1 mês depois do enterro de Ricardo. Parto cesárea de emergência porque entrei em trabalho de parto prematuro. Estresse de tudo o que aconteceu precipitou o nascimento. Ela nasceu saudável apesar de tudo. 3,2 kg. Chorei quando segurei ela pela primeira vez. Lágrimas de alegria por ela existir misturadas com lágrimas de tristeza. Porque Ricardo não estava ali. E porque quando estava vivo, era mentiroso. Maternidade começou cercada de luto e traição. Primeiras semanas. Com Laura foram as mais difíceis da minha vida. Cuidar de recém-nascida sozinha enquanto processava perda e mentira foi quase impossível. Meus pais me ajudaram muito, mas ainda assim era pesado demais. Marina deu à luz 3 meses depois, também menino. Chamou de Ricardo Júnior em homenagem ao pai. Entendi a escolha dela, embora nunca faria o mesmo. Mantivemos contato durante esses meses. Conversamos por telefone regularmente, nos apoiando mutuamente. Ela com 3 filhos pequenos. E eu com recém-nascida. Ambas viúvas jovens. Ambas traídas. Vínculo estranho se formou entre nós. Não éramos amigas exatamente, mas éramos aliadas na dor. Quando o bebê dela nasceu, fui visitar no hospital. Levei Laura. Foi surreal. 2 meias-irmãs que nunca conheceriam pai. 3 crianças de Marina que perderam pai. Família fraturada por mentiras dele. Questão de herança foi complicada legalmente. Ricardo tinha bens. Apartamento em São Paulo, que era meu e dele. Casa em Curitiba, que era de Marina. E dele. Carro em cada cidade. Contas bancárias. Investimentos. Seguro de vida considerável.
Tudo precisava ser dividido entre viúvas e filhos. Foram meses de advogados, documentação, decisões sobre o que pertencia a quem. Decidimos dividir tudo de forma que Marina ficava com casa de Curitiba e metade dos investimentos, e seguro, eu ficava com apartamento de São Paulo e outra metade. Carros foram vendidos e dinheiro dividido. Foi justo considerando que ela tinha 3 filhos para criar e eu uma. Durante o processo de inventário, descobrimos mais detalhes chocantes. Ricardo tinha alugado apartamento pequeno em Campinas que usava como escritório supostamente, mas que na verdade era lugar onde guardava documentos e objetos das 2 vidas separados. Encontramos caixas com fotos, presentes, lembranças de ambas as famílias armazenadas ali. Era como arquivo físico da vida dupla dele. Ver tudo aquilo foi devastador. Fotos minhas ao lado de fotos de Marina, presentes que demos a ele guardados lado a lado. Vida inteira catalogada e escondida naquele apartamento pequeno. Encontramos também diários onde ele documentava a dificuldade de manter 2 vidas. Entradas onde expressava culpa, medo de ser descoberto, estresse de gerenciar mentiras, mas também entradas onde dizia que amava ambas de formas diferentes, que não conseguia escolher, que queria manter as 2 famílias, que achava que estava fazendo melhor para todos, ao invés de destruir uma família escolhendo a outra. Lógica distorcida que ele usava para justificar para si mesmo. Ler aquilo foi perturbador. Por quê? Mostrava que ele sabia que estava errado, mas escolhia continuar mesmo assim. Marina e eu lemos diários juntas. Foi sessão de terapia involuntária. Entender mente dele ajudou um pouco a processar. Não justificava o que ele fez, mas explicava. Ele não era monstro sem sentimentos. Era homem fraco que fez escolhas egoístas repetidamente, que colocou o conforto dele acima de honestidade, que construiu mentiras tão grandes que não sabia mais como sair delas. Então continuou, até morte tirar a escolha dele, de forma mórbida. Acidente foi solução para problema que ele criou. Morte. Encerrou mentira, mas deixou nós lidando com consequências. Hoje, 2 anos depois, Laura tem 2 anos. Está começando a falar, chama vovô e vovó para meus pais, pergunta por papai às vezes porque vê outras crianças com pais. Não sei como vou explicar quando ela for mais velha. Como vou contar que pai dela mantinha outra família, que ela tem 3 meios-irmãos em outra cidade, que pai era mentiroso, mas também provedor, e pessoa que eu amava. Verdade é complicada demais para criança de 2 anos. Então, por enquanto, digo apenas que papai está no céu. Um dia, vou precisar contar a história completa e tenho pavor desse dia. Marina e eu mantemos contato. Não somos próximas, mas nos falamos em datas importantes. Aniversários das crianças. Dia dos pais, que é difícil para ambas. Natal, compartilhamos fotos das crianças. Combinamos de um dia, quando crianças forem mais velhas, organizar encontro para elas se conhecerem porque são irmãs, mesmo que situação seja bizarra. Laura merece conhecer seus meios-irmãos. Eles merecem conhecer ela, não vamos esconder a existência um do outro, mesmo que explicar seja complicado. Crianças não têm culpa das mentiras do pai. Merecem ter conexão familiar se quiserem. Financeiramente, estou estável por causa de herança e seguro. Consegui manter mesmo o trabalho. Laura vai em creche durante o dia. Tenho rede de apoio dos meus pais. Vida está funcionando no nível prático. Mas emocionalmente, ainda processo tudo. Terapia tem sido essencial. Diagnosticada com luto complicado, porque não consigo separar amor que sentia por Ricardo da raiva pela traição. Oscilo entre chorar por ele e sentir raiva. Entre lembrar momentos bons que tivemos e questionar se algo foi real. Terapeuta diz que é normal, que luto por pessoa que não era quem você pensava é processo confuso que não tem linearidade. Aprendi que nunca realmente conhecemos outra pessoa completamente, que confiança pode ser quebrada de formas inimagináveis, que pessoas mantêm segredos enormes, que sinais nem sempre estão lá mesmo quando achamos que deveriam estar. Ricardo me enganou perfeitamente por 4 anos. Não porque sou burra, mas porque ele era incrivelmente bom em mentir. Aceitar isso foi difícil porque queria ter sinais que perdi. Queria ter desconfiado. Queria ter descoberto antes, mas não havia como saber. Ele cobriu rastros completamente. Fez tudo certo na perspectiva de manter mentira. Falhou apenas por morrer inesperadamente. Marina sente culpas similares. Conversamos sobre isso. Ambas nos culpamos por não ter percebido. Mas terapeuta dela e minha dizem a mesma coisa, que não era culpa nossa. Que vítimas de manipulação elaborada não são responsáveis por não detectar mentiras. Que Ricardo é o único culpado. Racionalmente entendo. Mas emocionalmente ainda luto com o sentimento de que deveria ter sabido. Olho para Laura e vejo Ricardo nela. Ela tem olhos dele, sorriso dele, algumas manias dele. Isso dói e conforta. Simultaneamente,
Ela é pedaço dele que permanece, mas também lembrança constante de tudo que era mentira. Reflexão final. Depois de 2 anos. Maternidade sozinha já é difícil. Maternidade sozinha por viuvez é mais difícil ainda. Maternidade sozinha por viuvez onde descobre que tudo era mentira é indescritível. Criar Laura sem Ricardo e também criar ela, sabendo que Ricardo não era quem pensei que era, torna cada marco dela agridoce. Primeira palavra dela foi papá. E chorei porque ela nunca vai conhecer pai. E também porque pai que não vai conhecer não merecia ela. Aniversário dela. É celebração, mas... Também lembrete de que Ricardo não está ali e que quando estava vivo, metade do tempo estava com outra família. Cada momento é complicado por camadas de dor e traição que nunca desaparecem completamente, apenas ficam mais fáceis de carregar com o tempo. Para outras mulheres que descobrem traições devastadoras, especialmente durante gravidez ou depois de ter filhos, digo que dor é real e válida, que luto por vida que achava que tinha é legítimo, que raiva é saudável, que processar verdade leva tempo, que criar filhos sozinha é possível mesmo quando parece impossível, que terapia ajuda imensamente, que rede de apoio é essencial, que um dia consegue olhar para filho e ver apenas ele ao invés de ver traição, que cicatrizes permanecem, mas não definem você ou seu filho para sempre. Sobrevivência é vitória mesmo quando não parece. E Laura é minha vitória. Ela existe apesar de tudo. E isso é suficiente para continuar todos os dias mesmo quando lembrar dói.